Boa tarde a todos que estão me vendo. Meu nome é Gerson e bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. E no vídeo de hoje eu estou bem trajado para falarmos sobre The Last of Us Parte 2 e falar um pouco minha opinião sobre a segunda temporada em comparação ao jogo. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, gostei. Comente aqui embaixo a tua opinião sobre o jogo e algum tema que você gostaria de ver aqui no canal. E clique e compartilhe para ajudar a divulgar o canal. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, para quem viu meu vídeo do primeiro jogo, sabe o quanto sou muito fã daquele jogo, da minha experiência. E esse vai ser um vídeo parecido. Eu vou falar minha experiência platinando o The Last of Us, sem pegar nos troféus de DLC. DLC o que é? DLC é o conteúdo para download, ou seja, é um conteúdo extra que você pode pagar um valor à parte ou baixar de graça e jogar com esse conteúdo a mais. E o Left Behind do The Last of Us é uma campanha de DLC focada na Ellie, que nem eu falei naquele vídeo. Eu vou deixar o vídeo do primeiro jogo para quem quiser relembrar a história do primeiro, tá? Vou deixar aí para quem quiser ter uma noção, tá? E vamos lá. Primeira coisa, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, tá? Porque eu vou falar o final do primeiro jogo, tá? E vocês vão entender o motivo do subtítulo que eu coloquei aqui no vídeo, tá? O negócio é, o Joel, no final do jogo, a gente descobre através dele que para fazer a cura que os vagalumes queriam fazer com a Ellie, eles iriam matá-la, porque o fungo Cordyceps cresce no cérebro da vítima e se aloja. Assim ele consegue controlar ela. Então, o Joe, o que ele fez? Ele deixou ela morrer? Não. Ele matou todo mundo para chegar na Ellie. E isso, assim, é uma decisão que é de propósito para deixar você. Será que o Joel fez certo em fazer isso para salvar a Ellie e condenar toda a humanidade? Mas assim, uma coisa que o Zangado falou no vídeo dele jogando o primeiro jogo completo, ele falou que ele acredita que quando a humanidade chega no ponto que está o jogo, 20 anos após o colapso da sociedade moderna, ela não consegue mais voltar a ser o que era. Eu concordo com isso. Mas assim, eu não concordo com as ações do Joel, tá? Mas também, eu não deixaria a minha filha morrer por causa de uma suposição. E tanto que o Neil Druckmann confirmou depois de anos que se cura fosse feita, ela seria bem sucedida e a humanidade teria salvação. No caso, ele praticamente confirmou que o Joel destruiu a única chance de salvar a humanidade da extinção. Então, assim, é uma decisão ambígua, porque o segundo jogo ele veio para confirmar uma coisa que o primeiro falou, que não existem heróis e vilões em The Last of Us. Existem pessoas tentando sobreviver a um apocalipse. E isso é muito real. Mas assim, se o primeiro jogo
pra mim, ele é ele passa um ar de jogo mais light, leve, por causa da temática que ele gira em torno do amor. O segundo jogo, ele gira em torno do ódio, da vingança, do ciclo interminável de violência. E é isso. Esse jogo, eu vou falar assim, ele é muito mais brutal, violento, sanguinário e muita coisa. Ó, só pra vocês entenderem, o jogo não é recomendado para menor de 18 anos. O primeiro era para maior de 16. Esse aqui é um pouquinho mais pesado do que foi o primeiro jogo, que contém violência extrema, nudez e drogas. Porque tem uma cena nisso que envolve maconha. Mas vamos lá. Depois que o Joe matou metade dos vagalumes, incluindo a Marlene e o médico que ia fazer a cirurgia na Ellie, ele levou ela pra Jackson, que é o assentamento que tava morando o Tommy. Eu vou só falar um pouquinho do início, tá? Porque eu não quero dar spoiler, tá? Porque se eu for narrar o segundo jogo inteiro, esse vídeo vai durar 3 horas, então eu não quero isso, tá? Então, o que acontece? A Ellie tá desconfiada, porque ela acorda no carro e pergunta o que aconteceu. O Joel mente pra ela, dizendo que fizeram os exames, mas não ia levar a lugar nenhum, que tinham dezenas de pessoas imunes iguais a ela. Ou seja, jogou tudo na cara dela, dizendo que ela era um lixo. E quando eles chegam, ele conta sobre a Riley e a esperança dela de salvar tudo que ela passou, tudo que ela fez não podia ter sido em vão. As mortes do Henry, Sam, da Tess, não podia ser em vão pra ela. E ela, quando o Joe fala com o relógio, porque ele já tá mais aceitando ela, o novo pai da Ellie. E a Ellie, desconfiada, que ela não... Você vê o final do primeiro jogo, você não acredita que ela acredita no que o Joel disse. Ela fala, promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes era verdade. E o Joel mente na cara dura dela, dizendo, eu juro. E ela só fala, tá. E o primeiro jogo acaba. Não, daí nós vamos avançar para 5 anos depois do primeiro jogo. Ou seja, o primeiro jogo se passa em 2033, porque o colapso foi em 2013, em 26 de setembro de 2013, o dia do aniversário do Joel. Daí, aqui nós vamos para... Então nós vamos para 2038, mais ou menos, porque eu tenho descalculia, eu não consigo fazer conta direito. Meu celular é a câmera que vocês estão assistindo o vídeo, então não tem como eu fazer cálculo agora. Mas é 5 anos depois do primeiro jogo. Tá lá a Ellie acordando com o Jesse, que é o líder da patrulha de Jackson, da comunidade. Que a Ellie e o Joe estão morando na comunidade que é liderada pelo Tommy e pela esposa dele, a Maria. Ou seja, o Joel e a Ellie são parte da família, vamos dizer assim, família líder de Jackson. E ela vai, a gente encontra o barman, o Seth. O jogo começa em 2 de março, o dia que o jogo saiu em 2020, tá?
Que daí ele dá um sanduíche de carne, que a Ellie pergunta, o Jesse pergunta o que é, não é Ellie. Joga o sanduíche, coloca contra o peito do Jesse e fala, preconceito wishes. É porque o cara chamou ela de uma palavra que eu não posso falar aqui, né? Que é normalmente associado às mulheres lésbicas. E depois de uma conversa com uma breve conversa com a Maria, a gente também vê, enquanto indo pro bar, pro salão, onde a gente encontra a Maria e o Seth, a gente encontra o Gustavo Santaolalla, que é o compositor dos jogos de The Last of Us e da série. E daí, voltando, nesse momento a gente encontra a Dina. A Dina, que é o interesse amoroso da Ellie. A Ellie, pra quem lembra, ela é homossexual, tá? Ela é lésbica desde os 14 anos. Ela se descobriu lésbica quando beijou a melhor amiga dela nos eventos da DLC Left Behind, a Riley. E, voltando. Depois que tem uma guerra de bola de neve acontecendo, elas pegam os cavalos e saem fazer a patrulha. Nesse meio tempo, a gente conhece a outra protagonista do jogo, que é a Abby. Que ela é... Eu não, vou dar spoiler daqui a pouco, tá? E ela tá lá com uns amigos que a gente não conhece de primeira, e a gente sai com o Owen, que é o segundo em comando, o que tá no comando, vamos dizer assim, desse negócio que eles estão fazendo lá aos redores de Jackson, que eles estão indo atrás de alguma pessoa. E depois que a gente passa por um monte de lugar, tanto com a Ellie quanto a Abby, que a gente termina com a Ellie e a Dina namorando num bunker do Eugene. O Eugene é um personagem no jogo. Ele lembra fisicamente o Jason Momoa. Não sei se perceberam, vocês que jogaram perceberam isso também. O Jason Momoa, caso quem não saiba, é o ator que viveu o Aquaman nos filmes da DC. No antigo universo cinematográfico da DC nos cinemas. Enquanto isso, a Abby, ela tá fugindo de uma horda de infectados no meio de uma nevasca e é salva pelo Tommy e pelo Joel, que coincidentemente é o alvo dela, de todo mundo que tava. E ela leva eles para a cabana, a casa que eles estão agrupados, que eles se tornaram base deles. E eles vão lá e acontece a primeira cena, grande cena violenta do jogo, porque a Abby, ela dá um tiro de escopeta de cano duplo na perna direita do Joe e estoura o joelho dele. E o Tommy, eles apagam ele, quebrando uma garrafa na cabeça dele, quebrando com força. A Abby pede pra Mel, que é a atual namorada do Owen, o ex dela, fazer um torniquete na perna do Joe, para que eles possam continuar torturando ele sem que ele morra. E isso tem um motivo deles estarem fazendo isso. Mas assim, não é... Eu vou chegar lá, porque eu não concordo, tá? E a Ellie descobre através do Jesse o que aconteceu e vai atrás do Joel e do Tommy. E quando chega lá na casa, ela é imobilizada, né? Ela corta o rosto de um dos
um dos pessoal que tava lá, que é o Jordan, e ela é imobilizada, colocada no chão, enquanto o Joe tá tudo machucado, porque a Abby ficou batendo nele várias vezes com um taco de golfe. Olha, eu não vou colocar a cena aqui na descrição, não, porque eu não quero que vocês passem mal vendo a cena. Pra quem já viu a cena na série, né, já sabe o que eu tô querendo dizer. Mas aí, depois que a Ellie apareceu, o Oi fala que o tempo deles acabou, porque eles sabem que eles vão ser procurados. Que eles vão ser encontrados logo. Então ele pede pra Abby terminar agora, pra eles saírem logo dali. E a Ellie chorando, a cena é agoniante. Assim, eu descrevendo, não tem o peso pra vocês entenderem o que é, como é que é a cena como um todo. Aí a Ellie chorando, pedindo pra ele levantar. E eu quase tenho certeza que dá pra ouvir o Joel sussurrando o nome da Sarah, que é a filha biológica dele, que morreu no dia do surto, que deu o início ao apocalipse. E quando ela vê a Abby dando a última tacada e estourando o crânio do Joel no chão, ele tava deitado, pra vocês terem uma ideia. Aí ele grita de desespero, de terror. E ela jurando que vai matar todos eles que estavam ali. Não, daí a gente acorda depois de um tempo com ele no cemitério de Jackson e indo codindo pra casa do Joel. Não, e na noite passada a gente teve uma conversa dela com o Tommy, agora que eu lembrei. Com o Tommy, eles conversando sobre o grupo da Abby, que veio de Seattle. Eles são da facção WLF, ou como eles são chamados de lobos. WLF é... Nossa, não lembro. É Washington... Eu não vou lembrar agora o nome. Eu não vou lembrar agora o nome, né? Desculpe, eu me distraí, gente. Vamos chamar de lobos, tá? Porque WLF pode soar como wolf em inglês, tá? E o Tommy pede pra que a... Porque ela quer ir embora pra procurar eles, atrás de vingança. E o Tommy pede não, fala que não, que é pra esperar ele falar com a Maria. E voltando à parte que eu falei, que ele vai até a casa do Joe, vê lá os cômodos, ela até... É uma cena triste, né? Que a gente vê a Ellie cheirando as jaquetas dele pra sentir o cheiro do Joel. E pegar tanto o relógio quanto o revólver dele. E o revólver que a Ellie pega é o revólver que a gente usa o jogo todo, daqui pra frente. E a Maria aparece com a carta do Tommy dizendo que ele foi atrás para que a Ellie não fosse atrás de vingança, se perder como o Joel fez. Ou seja, o Tommy foi atrás deles para que a Ellie não sucumbisse. Mas ele não contava com a Maria, que preocupada pede pra Ellie e pra Dina ir atrás do Tommy. E é aí que o jogo começa. Porque o jogo, ele se passa quase inteiramente em Seattle. Isso que eu falei é só o primeiro capítulo, o prólogo do jogo. Porque o jogo começa literalmente em Seattle dia 1. Por quê? Porque o jogo ele é dividido em duas campanhas de linhas de tempo diferentes. Ele se passa 3 dias na cidade de Seattle, num período de 3 dias. A gente joga primeiro com a Ellie, depois o jogo te força a jogar com a Abby e entender o lado dela. Que a gente tem várias revelações, né? Tanto na Ellie quanto na Abby, tem coisas lá que me
me deixaram, assim, muito apreensivo. Tipo, nossa, tem uma cena lá no final do dia 3 lá que eu, juro, eu quase vomitei assistindo pela primeira vez. Porque eu só joguei pela primeira vez agora, o The Last of Us Part 2. Eu tinha visto o gameplay dele quando o jogo saiu. Então, tipo assim, foi a minha primeira vez jogando o The Last of Us Part 2. Que eu não posso nem falar o que é, porque senão o YouTube pode bloquear o meu vídeo, essas coisas, né? Que você sabe, porque é um assunto muito delicado. Mas, assim, tem coisa lá que o jogo te força a fazer que eu consegui na primeira vez que eu joguei, que eu tive que rejogar até a metade do New Game Plus pra conseguir a platina, tá? O The Last of Us Parte 2, ele tem quando você tá no momento, no início do dia 2, em uma parte de Seattle que é um subúrbio, vamos dizer assim, é Hillcrest o nome. Ele te força, você é perseguido tanto pelos soldados da WLF quanto por cães. Cães, tipo os cães policiais. Você tem duas opções. Ou você vai no modo stealth, que é o que eu fiz, e você usa garrafa de tijolo para fazer os cães pararem de sentir o teu cheiro. E o outro é que você vai lutar contra o pessoal da WLF e você tem que acabar com os doguinhos. Entendeu? Então essa foi a primeira coisa que fez eu pensar em não querer jogar o jogo quando ele saiu. O outro que eu vou falar quando chegar na campanha da Abby, tá? Mas, assim, tem coisa lá que a gente descobre lá no final desse subcapítulo, tá? Porque cada capítulo dos 3 dias é dividido em alguns subcapítulos, tá? Então, tipo, torna o jogo um pouquinho grande, vamos dizer assim. Porque o jogo é extenso, ele é maior em duração do que o primeiro jogo. Só pra vocês entenderem. Se no primeiro jogo eu levei 24 horas pra platinar o jogo, o primeiro jogo, parte 1. Já o parte 2, eu levei 69 horas. Olha a duração que eu tive que jogar pra eu poder fazer esse vídeo. Bom, voltando, o The Last of Us Parte 2, ele não é um jogo que nem o primeiro, que deixa você feliz, tudo. Mesmo a princípio, ele é um jogo mais leve. Esse aqui é pesado, é tenso, dramático o tempo todo. E, tipo, se você não gosta disso, você não vai se dar bem com esse jogo. E, assim, porque é o tempo todo enfatizando o ciclo interminável de ódio, violência e vingança. O tempo todo o jogo tecla. Tanto que a gente chega e mata vários dos amigos da Abby, tipo o Jordan. Aí ele enfia a faca do canivete dela no pescoço dele para proteger a Dina. Tem também a Whitney, que não estava no grupo da Abby quando deram cabo no Joel, mas a Ellie deu cabo nela também pra invadir o hospital dos vagalumes, não, o hospital dos lobos em Seattle. E ela é uma cena de perseguição que ela corre atrás da Nora, que é a menina negra que tava lá no grupo da Abby, lá em Jackson. E elas caem numa área que tá toda cheia de esporos. Os esporos, pra quem lembra, é aquele negócio que se você não usar máscara de gás em determinada área que tá coberta, você morre e vira um infectado.
Eu vou deixar pra falar nele quando eu comparar com a série, tá? Outra coisa, no dia 3, a gente, é a única vez no jogo, jogando com a Ellie, que eu matei cachorros. Que eu matei um cachorro, que é a Alicia, é a pastora alemão da Abby. Que quando você invade o aquário no dia 3 pra encontrar a Abby, você é obrigado a fazer isso. Eu não queria fazer isso, me senti mal fazendo isso. E depois a gente encontra o Owen e a Mel. E a Ellie acaba fazendo a barbaridade que eu falei. Que é o ponto de ruptura onde ela percebe que foi longe demais. Porque a morte da Nora não é mostrada. A morte da Nora, ela é tipo assim, ele pega um cano e aí ela fala, questiona várias vezes onde está a Abby. E a Nora não abre o bico falando, pensa em tudo o que ele fez e eu não vou entregar minha amiga. E tipo, corta e a gente só vê a expressão de raiva do rosto da Ellie e ela só aparece no quadrado pra você apertar e bater nela com várias tacadas de um cano de ferro. E a gente só vê o sangue da Nora jorrando na tela, com uma luz vermelha piscando. E tipo, a gente também tem várias sequências de flashback envolvendo a Ellie nos aniversários dela. E também uma cena muito triste quando ela descobre no aniversário, 2 anos antes dos eventos do primeiro jogo, que o que o Joel fez pra tirar ela do hospital. E ela passa mal ao ponto de querer vomitar. E quando o Joel vai tentar aliviar ela, ela grita, nem pense em encostar em mim. E tipo, ela aceita voltar, porque ele conta a verdade, mas ela fala, eu vou voltar. E a gente acabou. Ou seja, ela desfez a relação dele com o Joel. Nossa, eu pulei essa cena, eu não queria ver, eu senti mal vendo na primeira vez. Assim como a primeira, tá? O que eu vou falar agora do Owen da Mel, tá? Porque essa é pesada. Eu acho que é a morte mais pesada do jogo, tá? Se você é muito sensível, eu recomendo... Eu não vou falar o que acontece explicitamente, tá? Mas eu quero só deixar claro, tá? Porque ela faz o truque do interrogatório que aprendeu com o Joe, que é... Um tem que apontar num mapa o local indicado por ele, e o outro tem que apontar exatamente para o mesmo local. Se os dois fizer isso, é porque eles estão dizendo a verdade. Bom, o Owen tenta desarmar a Ellie, mas ela acaba atirando nele sem querer. E ela faz a mesma coisa com a Mel. E quando ele descobre o que aconteceu com a Nora, a Mel, perdão, ela fica horrorizada porque ela matou uma mulher grávida. Vocês têm noção disso? O quão pesado é isso? É mais pesado do que matar cachorro. Meu Deus do céu. E outra coisa. Depois que a gente volta pro teatro, a gente encontra a Abby. E aí começa o jogo todo de novo, desde do flashback dela até os 3 dias em Seattle. É quase a mesma dinâmica. A gente também vê uma nova facção também, que é os Serafitas, que eles são tipo uma seita religiosa fanática, vamos dizer assim. E tipo, a gente vê como é que foi o que aconteceu com a Abby, enquanto a Ellie e a Dina estavam... O grupo da Ellie estava em Seattle, né? E, tipo assim, as cenas mais violentas são com a Abby. Porque elas têm um estilo de jogo diferente. Enquanto uma é a stealth e a outra é a força bruta, pode dizer assim. Porque a Abby,
Ela tem o corpo de uma mulher fisiculturista. Ela tem o bração grande. Muito grande. E a gente também vê que o ciclo interminável de violência e vingança na WLF é uma guerra interminável com os Serafitas pelo controle de Seattle. Porque um vai lá, faz a trégua e o outro acaba. Então, tipo assim, tem violência dos dois lados. A gente não vê nenhum grupo, ninguém tá certo nessa história. Tanto que tem um momento lá que a Abby é salva por duas crianças serafitas, dois irmãos, o Lev e a Yara. O Lev, inclusive, é o primeiro... É um personagem trans, tá? Porque ele era uma menina chamada Lily que raspou a cabeça, que para os serafitas é um pecado mortal. Porque ele queria ser um guerreiro igual a Yara, a irmã mais velha. E, tipo assim, tem uma cena. Jogando com a Abby, assim, até quase o final do dia 2, é tranquilo. Por que eu falo do final do dia 2? Porque tem uma parte lá que a Abby... Lembra que eu falei do negócio da Ellie invadir um hospital pra interrogar a Nora? Então, acontece a mesma coisa aqui no dia 2. Porque a Ellie estava um andar acima da onde a Abby estava. A Abby estava no epicentro do surto na cidade de Seattle. Foi onde surgiram os primeiros infectados. E, então, o que vocês acham que tem lá? Então, a Nora fala pra Abby que está uma selva lá embaixo. E também é o lar de uma anomalia. Que é tipo, o infectado mais brabo já feito até agora. Que eu tenho pavor dele. Foi depois que eu vi que eu tinha que enfrentar esse cara. Eu pensei, não vou jogar. Não vou jogar mesmo. Alguns 5 anos depois, olha eu aqui fazendo um vídeo pra vocês. Esse é o Rei dos Ratos. E eu coloquei no vídeo do primeiro jogo todos os infectados. Todas as classes do primeiro e segundo jogo. Aqui, o Rei dos Ratos, ele é uma anomalia. Ele é a junção de vários infectados que se fundiram num único ser. Então, é tipo aquela anomalia que tem do Rei dos Ratos, onde vários ratos unem suas caudas sem saber como aconteceu. E tipo, a luta do Rei dos Ratos, ela é difícil. É a luta mais difícil do jogo pra mim. Eu sei que vão falar que a luta mais difícil é da Ellie e da Abby no teatro, no final do dia 3, de cada uma. Mas não, pra mim foi o Rei dos Ratos. Por quê? Porque o Rei dos Ratos, eu sou o cara do stealth. Eu não gosto de meter em briga sem chamar atenção. Eu gosto de tentar passar sem lutar. O Rei dos Ratos não tem isso. Você é obrigado a lutar com ele. E eu morri 3 vezes. Na 4ª vez, eu consegui jogar certinho. Porque jogando no New Game Plus, eu morri só uma única vez. Achando que eu ia conseguir matar ele com um tiro, como acontece. Mas não. Assim, é legal que tem uma parte lá. Assim, eu transparecendo aqui, não parece. Mas assim, eu chorei muito de alegria quando eu matei ele. Eu vou postar depois aqui no YouTube um vídeo complementar a esse, em que eu mostro minha reação matando o Rei dos Ratos. Que eu tô falando pra um amigo meu, pro João Pedro, que foi o cara que me emprestou o jogo pra fazer esse vídeo, tá? Eu falo isso direto pra ele. E eu quero dizer aqui, complementando, que a gente não tem um herói vilão no The Last of Us. Como eu falei, são pessoas tentando sobreviver a um apocalipse, custe o que custar.
E, tipo assim, depois do que aconteceu em Seattle, a Abby mudou. Ela conseguiu, mesmo com ela tendo matado o Joel e conseguindo a vingança dela pelo que o Joel fez, pra quem não entendeu até agora, esse grupo da Abby, que foi pra Jackson só pra causar essa vingança contra o Joel, eles eram parte dos vagalumes que sobreviveram no hospital em Salt Lake City, Utah. E o cirurgião não era nada mais, nada menos do que o pai da Abby. Então ela tinha motivo para fazer isso. E fez. E eu posso dizer sim, que essa série mostra que o porquê que vingança não leva a nada, não muda nada. Porque a Abby continua tendo pesadelos com a morte do pai. Mesmo depois de ter matado o Joel. Tá entendendo? Porque é como diz o grandioso Seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A gente vê isso. Cada decisão nossa leva a uma consequência, tem uma consequência. Cada ato nosso tem uma repercussão. É isso que se trata o jogo. Quando nossas ações têm consequências dolorosas ou impactantes para a nossa vida. E é isso que trata o segundo The Last of Us. Não é uma história fácil de engolir. É uma história sobre ódio, vingança, sofrimento e mostra tudo de pior que a humanidade pode fazer para conseguir o que ela quer. No caso aqui do jogo, a vingança contra a morte de um ente querido. Porque a Abby, meses depois, ela conseguiu o que ela queria. Ela matou o Joel, mas ela não sentiu, ela não conseguiu ter paz. Ela só teve paz depois que ela cuidou dos crianças serafitas, o Levi e a Yara. E a Ellie, não. Depois de Seattle, ela se mudou para uma fazenda com a Dina, que teve um filho com o Jesse, que morreu pelas mãos da Abby naquela invasão lá do final do dia 3. E o Tommy ficou com sequela. Ele ficou cego de um olho e banco. E a Ellie, ela tem problema pra dormir. A gente vê lá depois um flashback. Todos os flashbacks da Ellie são tipo... ela tocando violão, o que o Joe ensinou ela a tocar. Cada vez que ela toca um violão, ela lembra de um flashback específico. Tipo, o aniversário de 15 anos dela foi no Museu de História Natural do Wyoming. Depois, no próximo aniversário, que é quando ela e o Joe vão num hotel para buscar... atravessar um hotel para buscar cordas de violão pro violão dela. São atacados por um baiacu. E é mais por aí que a gente tem a lembrança de que o Joel mentiu pra ela sobre o negócio dos vagalumes no primeiro jogo. Daí a penúltima lembrança que a gente tem é a noite que a Dina e a Ellie se beijaram. E são atacadas verbalmente pelo Seth, né? Que tem eu vou falar da dublagem brasileira depois, tá? E ela é dividida pelo Joel, que ela pede pra ele não se meter que ela não precisa da ajuda dele, né? Porque ela ainda tá brava com ele por ter mentido tudo, né? Aí a Ellie, ela parte pra Santa Bárbara depois que o Tommy visitou elas pra contar sobre a Abby, né? E a Ellie vai. A gente passa altos perrengues, tanto com a Abby quanto com a Ellie. E a gente chega na última batalha do jogo, que é a luta final entre a Ellie e a Abby, numa praia, dentro do mar. E o Levi desacordado, porque a Yara morreu no dia 3, matando o Isaac, que é o líder da WLF.
sendo metralhada por vários lobos que estavam no local. Mas voltando, a Ellie desiste. Ela quase conseguiu matar a Abby, com o custo de perder 3 dedos, o dedo anelar e o mindinho, se não me engano é da mão esquerda. Não lembro de qual mão agora. E, tipo, ela para quando ela lembra do Joel. Ela viu o Joel tocando violão. Eu acho que é a mão direita. Agora que eu lembro, porque ela segura o violão, o cabo do violão pela mão esquerda. E ela deixa a Abby embora. E é um final que, assim, quase ninguém gostou. Porque, tipo, tem gente que queria literalmente matar a Abby pelo que ela fez com o Joel. Mas, assim, eu gostei do final. Por quê? Porque é a prova. Porque a Ellie conseguiu perdoar ela. E, tipo, vingança não vai levar a nada. Olha o que ela perdeu. Depois que ela voltou pra fazenda, ela chegou e viu a casa toda vazia, porque a Dina largou ela, se mandou e foi embora com o JJ, o filho dela, com o Jess. E, assim, a gente tem a última lembrança do jogo, que é a conversa final que ela teve com o Joel, com ela dizendo que a vida dela teria feito algum sentido se ela fosse feita a cura através dela. E o Joel fala, no momento, ele solta a melhor frase do jogo todo, que é: se Deus me desse uma oportunidade, eu teria feito tudo de novo, exatamente como foi. E a Ellie, eu talvez não consiga te perdoar nunca pelo que você fez, mas eu estou disposta a tentar. E o Joel chora feliz. E o jogo termina com a Ellie indo embora, deixando o violão pra trás, porque ela não consegue mais tocar. Bom, agora que eu falei um pouco sobre o jogo lá e como é minha experiência, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a série, tá? A segunda temporada. Que eu já fiz crítica da primeira, só que é crítica escrita no Instagram, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo a crítica da primeira temporada também, tá? Tudo que eu coloquei na descrição do vídeo do The Last of Us 1, eu vou colocar aqui na descrição, só adicionando alguns detalhes, tá? Tipo, eu posso dizer que, em comparação à primeira temporada, essa fez tudo errado. Tem muita coisa errada, tipo, eles apressaram coisa narrativamente falando, não foi construído bem. E, tipo assim, tem várias coisas lá que o primeiro jogo, o The Last of Us Part 2, ele tem furos de roteiro que, assim, mostra, assim, a comparação ao primeiro jogo. O primeiro jogo é perfeito. Esse aqui, por mais que ele seja hoje o jogo mais premiado da história, ele tem muita coisa errada. Tipo, muito furo de roteiro. O negócio da vingança da Abby, eu não sei o porquê, mas tá me lembrando a trama cortada do irmão morto da Tess, ela perseguindo o Joe e a Ellie pelo país inteiro só pra conseguir a vingança dela contra o Joel, matar a Ellie. E, assim, tem muita coisa lá que não faz sentido. Tem muito furo de roteiro. É muita coisa irreal. Mas, assim, aqui na segunda temporada, assim, o melhor episódio pra mim foi o 2. Porque o segundo jogo, assim, a série consertou vários pontos que ficaram melhores no que no jogo. Por exemplo, a Abby só descobre quem é os caras que salvaram ela porque o Tommy conta na cara dura. Se apresenta ele e o irmão. Aqui não, ela descobre através da Dina. A Dina estava fazendo patrulha com o Joel quando ela chama ele. Isso eu achei melhor, bem mais executado.
Assim, tem uma cena brutal lá, uma ordem invadindo Jackson, o Tommy enfrentando um baiacu com um lança-chamas. Porque assim, eles são... Nossa senhora, eu não gosto de coisa com zumbis, tá? Mas eu tenho que admitir, The Last of Us é muito bom. Eu tenho trauma com zumbis. E outra coisa, assim, outras coisas que eles consertaram bem, né? Eu gostei mais da Dina aqui do que no jogo. Porque a Dina, assim, ó, só pra você entender, tá? A Dina é aqui, ó. Esse aqui é da cena lá do beijo lá que eu tava falando. A Dina, ela tá bem mais madura. Um pouco, eu achei ela um pouquinho... eu achei ela um pouquinho feinha no jogo, né? Aqui ela tá bonita. Mas assim, ela tem uns deslizes. Ela começa bem a segunda temporada e vai decaindo a qualidade. Todo episódio. Até o episódio final. Que eles incluíram uma cena lá da Ellie na Ilha dos Serafitas. Que, tipo assim, não tinha motivo pra falar. Eles cortaram a cena da morte da Alice. Ponto positivo. Mas assim, aí ele matou várias pessoas. A morte da Alice não foi nada. Tipo, a morte também. A cena brutal lá da morte do Owen e da Mel também é diferente, né? Porque foi por acidente. Mas foi por acidente mesmo aqui. Não foi proposital da parte da... Tipo, o Owen nem desarmou ela, pra vocês terem uma ideia. Nem tentou desarmar. Outra coisa, no jogo, a Abby só descobre a localização da Ellie porque ela estava usando um mapa de Seattle desde o início da campanha dela. Aqui não mostra como a Abby encontrou elas. E tipo, assim, é muito decepcionante comparado ao que foi a primeira temporada. Por mais que tenha algumas coisas que deu problema, ela foi um fracasso. Até o Craig Mazin, que é o co-criador da série, junto com o Neil Druckmann, ele compreendeu que a segunda temporada foi muito mal executada. E a próxima, se você entender, a segunda temporada, ela foca do prólogo, toda a parte em Jackson, até o final do dia 3 da Ellie. E aí a gente corta para o dia 1 da Abby. Então, tipo assim, tem coisa lá que realmente não faz sentido. Eu tô com medo do que vai acontecer. Sobre a Bella Ramsey, eu quero deixar uma coisa clara. Assim como eu falei no vídeo do Como Jogar Dragão sobre a Nico Parker, eu não culpo a Bella Ramsey, porque ela mandou bem. Mas ela não conseguiu carregar a segunda temporada nas costas, porque a Ellie se torna a protagonista. Tem muitas cenas, assim, de vergonha alheia, tipo, eu vou ser papai, quando ela descobre que a Dina tá grávida no teatro. Tipo, que? Meu Deus! Nossa senhora, é muita coisa. Muita coisa ruim. Eu gostei do aprofundamento do Tommy, do Jesse, gostei da personagem nova, que é a Gale, que é a Catherine O'Hara. Ela é a mulher do Eugene. Ela não existe no jogo, ela é original da série, porque o Eugene, porque eu não lembro, o Eugene morreu no jogo. E ele era um vagalume junto com o Tommy. E eu gostei que, tipo assim, deram mais destaque. Porque foi com uma... Eles não mostraram, eles não adaptaram a morte como a Ellie descobriu indo de cavalo até o hospital lá dos vagalumes em Salt Lake City pra descobrir. Não, ela descobriu que o Joe mentiu pra ela, matando o Eugene, que tinha sido mordido por um infectado. E ele tinha 8 horas de 2 a 8 horas pra virar um infectado. Ele queria se despedir dela, mas o Joel mentiu, falando que ia levar ele e matou ele
em frente para um lago. E ela descobriu que foi o Joe mentiu porque foi a mesma expressão visual e tom de voz que ele usou quando ele mentiu pra ela no final do primeiro jogo, no final da primeira temporada. Eu também não gostei que já explicar a motivação da Abby logo de cara pro espectador. Tanto no episódio 1 quanto no episódio 2. E também, assim, tem muita furo de roteiro também. Porque o jogo já tinha furo de roteiro. Aqui eles colocaram mais furo de roteiro ainda. Mas assim, comparado, assim, ela é assistível. A segunda temporada é assistível. Mas em relação ao jogo, é uma péssima adaptação. Bom, minha nota pro jogo é um 7,5. Para a segunda temporada, é um 7 redondo, tá? Por quê? Porque é tudo o que eu falei. E eu espero que, se tiver uma parte 3, que tenha alguém controlando o Neil Druckmann para não fazer besteira. Porque, tipo assim, se o segundo jogo foi muito criticado, ele é muito dividido pela comunidade, então eu tenho receio do que pode vir com parte 3 do The Last of Us. Mas assim, por último eu quero falar sobre a dublagem brasileira, porque diferente do primeiro jogo, a dublagem do primeiro jogo foi lá em Porto Alegre, com voz do Rio de Janeiro, assim, agora foi as vozes, alguns dubladores do primeiro jogo dublaram são do Rio, voltaram e estão dublando em São Paulo com os novos dubladores. Tipo, a Carol Valência, que é a voz do Luffy, do One Piece, é a voz, no anime do One Piece, é a voz da Abby. Tipo, gostei de ver várias vozes voltando, né? A voz do Joel, o Luiz Carlos Percy, a Luísa Caspari, a Ellie. Eu também gostei de ver o Clécio Souto, a Mabel César, que é o Tommy e a Maria. Do primeiro jogo, acho que é só esses que voltaram. Agora, a gente tem outros, tipo Bruna Mata, que faz a Dina, o Rafael Rossato, que faz o Jesse. Tem vários. E, tipo assim, tem um que eu conheço a voz, mas eu não lembro o nome do dublador, que é o do Isaac. Legal que o Isaac, ele tem um negócio tipo a Marlene, que é o mesmo ator que interpretou o personagem no jogo, tá interpretando ele na série. O Isaac, ele é interpretado nos dois pelo Jeffrey... Nossa senhora, esqueci o nome. Jeffrey Wright é o ator que deu a vida ao Bernard em Westworld e o Gordon o comissário Gordon em The Batman de 2022. Ele é um bom ator. E a Marlene trocou de voz. Não é mais a mesma dubladora do primeiro jogo, é a Adriana Pizzardini, que ela, pra quem esteja perguntando, ela é a dubladora da Clover, a dubladora original da Clover de Três Espiãs Demais. A gente vê lá, a Marlene não queria fazer a cirurgia na Ellie. Foi o pai da Abby que convenceu ela a fazer. Porque ela não queria matar a Ellie. E a gente sabe o que aconteceu. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser sobre o
a história do Bafo, do João Bafo Johnson, que eu quero iniciar essa série da história completa de alguns personagens da Disney, tá? Desde a sua criação até os dias atuais. Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.